Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. O Senhor nos sustentou mais uma vez. E aqui estamos nós para louvar e bendizer o Teu nome. Eu convido os irmãos a se colocar de pé nesse momento. Hoje, a direção desse culto está por minha conta, diaconisa Amara. A mensageira desta noite é a diaconisa Eliane, que tem por tema cegueira espiritual. O louvor está com o irmão Paulo e o Cairós. Amém, irmãos? Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 6. Mateus 6, vamos estar lendo o 22 e o 23. Aí, eu tirei da página. Mateus 6, o 22 e o 23. Em nome do Senhor Jesus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Vamos todos juntamente comigo orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, abençoar esse culto, falar nos nossos corações, através dessa palavra, através do louvor, e que o Senhor receba a nossa adoração também. Vamos todos comigo orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, nós estamos aqui, queremos te agradecer, primeiramente, por essa oportunidade que tem nos dado de estar aqui hoje, reunidos em Teu nome, para juntos cantar louvores, falar de Ti, da Tua palavra. Senhor, fica conosco, Senhor, fala conosco, através da Tua palavra santa, através do Teu louvor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, fala aos nossos corações. Meu Deus, todos aqueles que adentrou aqui nesse lugar, Pai, que o Senhor venha falar com cada um, Senhor, aqueles que estão tristes, abatido. Senhor Deus, Tu sabe da vida de cada um que está aqui, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Jesus, seja conosco através do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe esse culto, Pai, que é para a glória do Teu nome. Eu te agradeço por tudo, Pai, desde já. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver.
Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O possível nós faz e o impossível Deus faz para você. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos agora adorar o Senhor com nossas ofertas. Eu convido os irmãos a colocar de pé.
celeiros de cada família nesta noite, Pai. Meu Deus, vem abrir porta de trabalho para aqueles que estão sem trabalho, que não tem como te ofertar, Senhor. Senhor, venha abençoar da mesma maneira os que não tiverem, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és rico e poderoso, Pai. Senhor, Tu és tudo para nós, Senhor. Meu Deus, portanto, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, operando na vida dos Teus servos, suprindo as necessidades, Pai. Senhor Deus, venha abençoar as mãos que vão administrar, Senhor, essa oferta, Pai, que é para a manutenção da Tua casa. Abençoa cada um, Senhor Deus, que venha administrar com sabedoria, Pai, entendimento, Pai, em nome de Jesus eu te peço. A Tua casa precisa, Senhor Deus. Senhor Deus, os obreiros, Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão, eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar, a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti e lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão, eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar, a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti e lanço
preciso de ti. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Caiu aqui meu celular, me perdoe, irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, nos alegrando juntamente com vocês. É sempre bom estarmos na presença de Deus. Melhor ainda é quando nós viemos até a presença do Senhor com os nossos corações abertos, para oferecer realmente o nosso culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Antes de começar a mensagem, eu quero trazer aqui saudações da nossa irmã Arminda, da nossa irmã Gislene. Ontem nós estivemos visitando as nossas irmãs, ficamos aproximadamente umas 2h30 a 3 horas, né, Walter? Porque nós saímos de casa com o objetivo de que fazia muito tempo que nós não havíamos, estão longe da igreja por conta de enfermidades, né? Então, nós fomos preparados para ficar mesmo. E foi muito bom, foi muito gostoso estarmos com as nossas irmãs. A irmã Arminda pediu para eu falar para a igreja que ela mandou a paz do Senhor com bastante fé, graça. A nossa irmã Gislene também pediu para que a gente cumprimentasse a igreja e pediu também para que a igreja não deixe de orar por elas. Nós saímos de lá, eu e o Walter, com a ideia de que aquelas mulheres são verdadeiras guerreiras. Irmãs, chegou pessoas lá e nós acabamos orando por essas pessoas, mas tinha uma jovem que está sempre lá e ela virou e falou assim: olha, irmã, qualquer um de nós, na situação que essas mulheres estariam depressivas, já teriam perdido a fé, mas todo o tempo aquelas duas irmãs sorriam, né, Walter? A Gislene só via vultos, ela não enxergava nada, a não ser vultos, né, porque a visão dela está bem debilitada. E veio até a calhar, né, com o tema de hoje, falando da irmã que nós visitamos, que está com problema de visão, né? E hoje nós vamos compartilhar com o irmão esta mensagem que tem por tema cegueira espiritual. E não foi por isso que eu montei essa mensagem, irmãos, né? Não estava nem pensando nas irmãs,
busquei ao Senhor e falei, Senhor, o que seria a nossa necessidade nesse tempo, né? O que o Senhor gostaria que nós prestasse atenção diante da tua presença em algum assunto dentro da tua palavra neste tempo. E desde domingo passado, o Senhor tem me incomodado com respeito a esse tema. E ontem, voltando no dia de ontem, nós pudemos ver ali a dificuldade de uma pessoa que está com um problema de visão física. Né? Houve um momento que eu me choquei, porque eu falei, Gi, você não está podendo fazer as coisas, já me coloquei à disposição, né? Eu trabalho de segunda a sexta, mas no dia que você precisar, após o meu horário, pode chamar, a gente vem. Eu e o Walter já nos dispomos, até mesmo no final de semana, aí, fazer uma limpeza, fazer uma comida, ajudá-las, né? E ela falou, não, irmã, fica tranquila. Sabe o que eu faço quando eu vou para o fogão fazer a comida? Eu vou lá, acendo o fogo e coloco a mão assim, para ver se o fogo acendeu. E isso, irmãos, me chocou. Porque eu falei, Gi, vigia, toma bastante cuidado, porque pode ser que a roupa, né, pegue uma faísca, vai ser um problema muito maior. Então, nós participamos ali da dificuldade daquelas duas irmãs. Uma que fez, a mãe que fez cirurgia há pouquíssimo tempo aí atrás, nós já estávamos orando no nosso grupo em favor dela. E a Gislene, que está cega de um olho, né, e do outro só consegue enxergar 10%. Não consigo nem dizer o que ela vê. Né? Diz que na parte da manhã ainda enxerga vultos, mas à noite já não enxerga mais nada. Então, é uma grande dificuldade a visão física, né? Olha, eu estou aqui olhando para vocês, coisa linda, maravilhosa, eu vejo cores, eu vejo vocês nitidamente. Mas e se não tivesse essa visão, né, pastor? Como seria, né? Que dificuldade. E ela diz que quando ela teve o derrame, ela só via preto e branco, e agora ela não vê mais nem isso. Vamos continuar orando, irmãos, pelas nossas irmãs guerreiras que estão crendo, né, que o Senhor Deus vai fazer e nós cremos junto com ela. A palavra de Deus diz que o que duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa será ligado no céu, e nós somos muito mais do que dois. Então eu peço que a igreja nos ajude, vamos orar para que nós possamos junto com essas irmãs glorificar, exaltar o nome de Deus e cantar o hino da vitória. A irmã dirigente do culto já fez a primeira leitura. Então, eu só vou dar uma pincelada no assunto, porque, na verdade, o versículo foi mais para a gente nos basear, né? Mas, antes disso, nós iremos orar, pedir para que o Senhor venha falar conosco. Venha ter misericórdia de nós, né, que estamos aqui na sua presença. E precisamos ouvir a sua voz. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Eu preciso de ouvir a voz de Deus. Precisamos de ouvir, e não só de ouvir, nós precisamos de enxergar a Deus. Enxergar a presença do Senhor, né? Oremos. Senhor, Deus e Pai, diante da tua presença, nesta hora nos colocamos. Senhor bendito, o Senhor sabe, Deus, que se fosse pela nossa própria vontade ou fala, Senhor, não estaríamos aqui e muito menos estaríamos falando. Mas, Senhor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande bondade, pelo teu grande amor, o Senhor nos permitiu, ó Deus, aqui chegarmos. Estamos diante da tua presença, estamos no teu altar, ó Deus. E gostaríamos, ó Pai amado, que nesta hora as nossas visões espirituais sejam abertas pelo teu poder e que nós possamos contemplar, Senhor, oh, aleluia, os céus aqui hoje, Pai. Senhor, tenha misericórdia, perdoa os nossos muitos pecados e falhas, ó Deus. E fala conosco, Senhor, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, meu Deus, eu lhe peço, para a tua glória. Amém. A igreja pode se assentar. Vou pedir para a Gi, se for possível, para ela já deixar ali a leitura para mim de Números, capítulo 22, que daqui a pouquinho eu vou estar lendo Números. Mas o versículo lido pela nossa dirigente do culto foi o de Mateus 6, 22 e 23, que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. O que é a cegueira? Cegueira é a ausência total de visão, é a perda da percepção luminosa, privação da vista, distúrbio da razão e a falta de discernimento. A cegueira física. É tudo isso que eu li. E Jesus, que é muito lindo e cheiroso, eu tenho falado isso a semana inteira do meu Jesus, porque ele tem feito maravilhas no nosso meio, e todos os dias quando nós nos reunimos, nós choramos, né, Gê? Juntas, de ver o que o nosso Cristo tem feito. Então, nessa semana, eu me voltei a Jesus dizendo que ele é lindo e cheiroso, e ele é mesmo. Então, aqui, ele está usando este texto para nos ensinar a olhar. Simples assim. Jesus está nos ensinando a olhar. Na época, ele falava aos fariseus e aos doutores, às autoridades religiosas da época. Tais homens transformavam a religião em um grande drama mundano, motivado somente pelos interesses pessoais. Não se pode dizer que nunca tiveram algum impulso espiritual. Não, a gente não pode dizer isso. Mas este sempre se mesclava com apetites carnais. Jesus, num verso anterior a esse, ele fala sobre possuir tesouros na terra e no céu, lá no versículo 21. E também fala que aqueles homens queriam servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. O olhar desses indivíduos era duplo e não era simples. Os olhos saudáveis, os olhos bons, veem uma imagem só e não veem duas. Os olhos saudáveis são orientados por um só propósito. Serve a um só Deus. Busca exclusivamente as coisas que são do alto. O olho bom. Os olhos enfermos, que são os olhos maus, não funcionam corretamente e, por isso, não podem captar uma imagem só, mas sempre enxergam duas imagens. O Senhor Jesus está falando da faculdade espiritual aqui, utilizando-se do símbolo da visão. E se esta faculdade não estiver normal, mas enferma, o indivíduo não terá bom senso espiritual para evitar o servir a dois senhores. Os fariseus e os religiosos daquela época estavam sofrendo dessa duplicidade espiritual. E a pergunta é a seguinte: como nós temos nos enxergado? Como você tem enxergado as pessoas? E como você também tem enxergado a situação? Nós estamos falando de olhar. Qual tem sido o seu olhar? O seu olhar tem sido de humildade ou de altivez? Tem sido de julgamento ou de empatia? Tem sido um olhar de sinceridade ou tem sido um olhar de falsidade? Olhar de condenação ou olhar de graça? Tem sido um olhar egoísta ou um olhar de amor? Olhar de vitória ou um olhar de derrota?
Olhar que fulmina, a gente ouve muito. Nossa, aquela pessoa ali deu um olhar para mim que me fulminou, né? Como tem sido o seu olhar? Um olhar que fulmina ou um olhar que salva? Dizem, e o Walter fala muito isso aqui, que contra fatos não há argumentos, mas existem muitos fatos manipulados. Satanás é um espírito enganador que tenta criar cenários para nos induzir a fazer escolhas que nos afastam dos planos de Deus. Precisamos aprender a enxergar por trás dos fatos. E agora, não está aqui, mas eu me lembrei de uma situação que dá para a gente colocar aqui. Adão e Eva. O que Satanás falou para Eva? Vai lá, come que você vai enxergar. Olha isso. Não foi? Lá em Gênesis tem essa história? Satanás falou para Eva, vai e come, os seus olhos serão abertos. Então, precisamos de aprender a enxergar atrás dos fatos. E Jesus, aqui nesse versículo, ele mesmo disse, dependendo da maneira como enxergamos, será determinado do que está cheio o nosso corpo. Se o nosso olhar for bom, o nosso corpo vai estar cheio de luz. Mas se o nosso olhar for mau, o nosso corpo estará cheio de trevas. Existe um ditado por aí que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. E nós vimos naquela parábola do bom samaritano um acontecimento meio assim, né? Lembra da parábola? O rapaz estava passando por um caminho, em direção, se eu não me engano, a Jericó, e, de repente, ele é assaltado, maltratado, espancado e ficou largado lá no chão. Aí, então, o sacerdote vai, passa bem de longe, assim, ó, fingindo que não está vendo. E depois, então, vai lá o levita, faz a mesma coisa. Então, olha isso, o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas este ditado, para mim, me levou a uma história que foi aquele assunto que eu falei. No domingo passado, o Senhor começou a falar comigo nessa história. É uma história que se encontra lá no livro de Números 22. Números 22 conta a história de um profeta. O nome dele, Balaão. Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. Ele ficou conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca da sua jumenta e ela falou. Balaão viveu na época em que o povo de Israel peregrinava em direção à terra prometida por Deus. Balaão aparece na Bíblia como um falso profeta que se empenhou em prejudicar o povo de Israel. E essa ação só se dá quando se está cego espiritualmente. Balaão, com toda a sua vidência, né? Porque em algumas Bíblias não chama ele de profeta, chama ele de vidente. Eu já li até feiticeiro, né? Balaão, com toda a sua vidência, não enxergava que quem estava à frente do povo de Israel era um grande general. Durante a peregrinação, o povo de Israel já havia conquistado grande parte da terra e vencido grandes inimigos. Estavam agora posicionados ao norte de Moabe, terra dos moabitas, inimigos do povo de Deus. Quando os moabitas viram que aquele povo, além de vitoriosos, eram numerosos, ficaram apavorados. E o que o rei dos moabitas fez?
Balaque, que conhecia a fama do profeta Balaão, enviou mensageiros que trouxessem Balaão, e ainda que esse mensageiro falasse para Balaão assim: olha, tem um povo aqui que saiu do Egito, e eles estão parados de frente a mim. Olha como aquele povo punha ordem no lugar, porque existia na frente daquele povo Deus, o grande general. Números 22, versículo 6, diz o seguinte: vem agora, olha o que Balaque falou para Balaão: vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condição de derrotá-los e de expulsá-lo da terra. Pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Olha a fama de Balaão. Balaão pediu, então, para que aqueles mensageiros que chegaram até ele ficassem lá, passassem a noite, porque ele iria consultar a Deus, e daí, no outro dia, ele daria resposta. Deus respondeu para Balaão que ele não fosse com os mensageiros. Por quê? Porque aquele povo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Balaão despediu, então, os mensageiros com a resposta de que ele não iria. Agora, Balaque resolve, então, mandar mensageiros muito mais poderosos, muito mais honrados que os primeiros, para que convencesse a Balaão que viesse amaldiçoar o povo. Mas o Senhor já havia dito para Balaão que não era para ele ir. Mas a cegueira espiritual muitas vezes nos faz duvidar e nos faz voltar atrás e tentar dar uma remediada no que Deus tem falado. Eu não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei. Eu já orei ao Senhor pedindo algo e o Senhor falou para mim não. E daí eu fui tentando dar um jeitinho e falar: Senhor, por favor, será que foi não mesmo? Então, igreja, que hoje nós possamos pedir para que o Senhor abra a nossa visão espiritual, repreenda a cegueira espiritual das nossas vidas, para nós podermos conseguir ver a resposta de Deus. Se o Senhor falar não, é não. Se o Senhor falar sim, é sim. Se o Senhor, ele nunca vai ficar no meio termo, não é isso, pastor? O Senhor sempre vai falar sim ou não. Que nós possamos ter condição e visão espiritual para poder compreender a resposta do Senhor e, principalmente, aceitar. Balaão, quando viu os mensageiros que vieram com muito mais prata, né, para oferecer a ele, para que ele fosse, porque o profeta lá era pago, né, o encantador, o feiticeiro, o que eles chamavam ele, era pago para ir lá resolver o problema. Quando ele viu, ele cresceu realmente os olhos. Olha a duplicidade aí espiritual, né? Então, ele cresceu o olho naquele valor e falou para os moços: tá bom, eu vou. Orou ao Senhor, a ira de Deus se acendeu contra ele, mas mesmo assim o Senhor permitiu, vai. Que exemplo, irmãos, claro, de uma cegueira espiritual na vida de Balaão. Olha, que fique bem claro que eu não estou dizendo aqui que Balaão era o profeta de Deus, do Deus Altíssimo, tá bom? Fique bem claro isso. Mas, independentemente da crença de Balaão, esta é uma situação de uma cegueira terrível, sem cura, essa cegueira espiritual. Ele, então, vai e consulta ao Senhor. Vamos ver Números 22, a partir do versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus contra ele, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo.
prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. E não havia espaço para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Irmãos, é sério, né, essa história? Às vezes a gente acha assim que é só uma historinha. Mas para analisar, a cegueira era tão terrível na vida de Balaão que ele dialogou com a jumenta. Ele virou para a jumenta, falou com ela, ela falava com ele. Que horror, irmãos! Que situação deplorável de uma pessoa que está cego espiritualmente. Não tem o discernimento nem mesmo para perceber que está falando com um animal. Triste, muito triste. A cegueira espiritual nos leva ao desconforto emocional. Balaão estava tão desesperado pela proposta financeira que ficou cego espiritualmente e, ao ver que a jumenta estava saindo do caminho, descontrolou-se e começou a espancá-la. Quantas pessoas perdem por não saberem lidar com as emoções? Sofrem separações no casamento, prejuízos financeiros, causam violência e muitas vezes chegam até a morte. A solução para o nosso descontrole emocional está em Jesus, que cura a nossa alma, que amplia a nossa visão espiritual, que perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida. Outra coisa que quando o homem está cego espiritualmente, ele se torna uma pessoa muito ingrata. Olha o que a jumenta diz para ele: mas eu não sou sua jumenta, que sempre fiz a tua vontade, que sempre respondi aos seus comandos, que sempre fui, levei e voltei. Por que você está fazendo isso comigo? Então, a cegueira espiritual também nos torna, muitas vezes, ingratos. E nós, muitas vezes, não conseguimos nem agradecer a Deus o dia que clareou, a noite que dormimos e descansamos, o emprego que o Senhor nos deu, a bênção que Ele nos deu, a cura que Ele nos deu. Muitas vezes, irmãos, cegos espirituais, não conseguimos enxergar o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E diante dessas circunstâncias, diante dos problemas, diante das lutas, diante das provas, nós não conseguimos nem sequer orar. Nem sequer fechar os olhos, porque para você orar, não precisa de você ficar de olho aberto, você pode fechar os olhos. Porque o que vai abrir, o que vai ser aguçado em você, no momento em que você dobrar o seu joelho para orar e falar com o Criador, será a sua visão espiritual.
Porque é isso que o nosso Deus quer fazer com o crente, com o cristão, com o servo, com aquele que o busca, com aquele que o procura, para aquele que pede para vê-lo. É a visão espiritual. Ele não quer que nós, como servos do Senhor, tenhamos uma duplicidade. Ele quer que nós olhemos e o vemos. Ele quer que nós peçamos e recebemos. Mas muitas vezes nós colocamos as circunstâncias antes de qualquer coisa. Muitas vezes nós colocamos as barreiras antes de qualquer coisa, ou antes do nosso Deus, ou antes do agir do nosso Deus. E isso diz para nós, muitas vezes, que não estamos enxergando bem, que não estamos enxergando nada às vezes. E hoje, o Senhor nosso Deus, o nosso Cristo, aquele que nos chamou para a luz, para a sua maravilhosa luz, Ele quer que nós fechemos esse olho aqui carnal e abrimos os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aqui, ver isso, não, ver a sua glória, ver as suas maravilhas, ver o que Ele ainda vai fazer por cada um de nós. Não permitir que a nossa situação de hoje, ou talvez a nossa situação do nosso país, da nossa igreja, do nosso lar, da nossa família, venha, não permitir que vejamos a glória de Deus. Quantas vezes o Senhor se aproxima de nós e quer mostrar assim à nossa frente a bênção, a vitória, aquilo que Ele quer nos dar, mas por conta da nossa visão que está um pouquinho turva, o anjo do Senhor volta. Olha o que aconteceu com Balaão. Quem que tinha que ter visto o anjo primeiro? Não era ele? Não era ele que tinha o propósito de chegar para amaldiçoar o povo? Ele teria que ter visto aquele anjo com aquela espada na mão, pronto para matá-lo. E por causa da negação da jumenta, foi poupada a sua vida. Oxalá que o anjo do Senhor esteja sim próximo a nós e até aqui no nosso meio com uma espada na mão para nos dar proteção, para nos dar a graça de Deus, para nos dar visão espiritual, para olhar para mim e para você e dizer, olha, você é o povo de Israel que Deus abençoou e eu estou aqui junto com você para que nós possamos passar junto por essa diversidade, por essa provação, por esses momentos. Irmãos, eu posso falar aqui hoje de provação, de momentos que eu pensei que eu não fosse suportar. Mas a visão que o Senhor nos deu foi que amanhã é Ele quem vai fazer. E que não tinha nada mais para que eu fizesse, não estava mais no meu controle a situação, mas que estaria no controle dEle. E por isso hoje estamos aqui, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Que sejamos convencidos por Jesus nesta noite. Que tenhamos as nossas necessidades contempladas por Cristo, a partir do momento que nós depositarmos diante dEle. Que nesta noite nós possamos depositar as mais urgentes necessidades sem medo. Porque é diante daquele que nos ama, irmãos, e nos ama com um amor profundo. E por isso Ele tem cuidado de nós. E por isso Ele não tem permitido que muitas coisas ruins tenham acontecido. Que nesta noite, o nosso grande Senhor, o nosso Cristo, venha curar a cegueira espiritual. Venha nos fazer enxergar que sem Cristo não iremos vencer. Mas com Cristo a vitória será certa. E falando em Cristo, eu me voltei lá para Judas. Judas também teve um momento de cegueira. E que cegueira! Que coisa ruim! A vida de Judas e o que ele fez é um exemplo claríssimo para nós de cegueira espiritual. A história de Judas está lá em Mateus 26 e 27. Nós não vamos ler, porque hoje o meu desejo e a minha vontade, pastor, era chegar aqui e somente orar. Orar.
buscar a face do nosso Deus, conversar com Ele e pedir para que Ele hoje, se fosse possível, fizesse com nós o que Ele fez com aquele cego, cuspisse num pouquinho de barro, de lodo, e passasse nos nossos olhos para que nós pudéssemos contemplar, para que nós pudéssemos ver o que o nosso Deus é e o que Ele quer através das nossas vidas. Eu tenho certeza que isso, pastor, ia nos fazer saltar, sair, daqui, dessa esfera, né? Essa esfera aqui da carne, e subir um pouquinho mais. Há pouco tempo, eu estava ali, naquela salinha, ministrando para o Arthur. E o pastor Zezinho chegou aqui, e aquela noite nós não tínhamos dormido. Foi uma noite difícil para nós. Nós mais oramos e choramos na presença de Deus do que dormir. Mas nós viemos para a casa do Senhor, porque aqui é o nosso refúgio. Aqui está a nossa fortaleza. E eu estava ali ministrando para o Arthur, e de repente o pastor Zezinho entrou, bateu na porta, abriu e já foi falando: irmã, a sua luta não está aqui. A sua luta está um pouquinho mais acima. A águia, irmã, quando ela quer vencer a cobra, ela vem, pega, leva a cobra lá no monte. E lá ela recebe a vitória, lá ela mata. A sua luta é essa. A sua luta, igreja, é essa. Não foi só para mim essa palavra. Porque você também é filho do Deus Altíssimo. Você também é povo de Israel. Você também está nessa luta, nessa peregrinação, nessa guerra. Então a sua luta, a minha luta realmente não está aqui nessa esfera. A nossa luta está um pouquinho mais acima. Então se levante. Se levante diante de Deus. Pega essa sua luta aí, pega essa sua prova, pega essa sua dificuldade e sobe no monte do Senhor, busca Ele, ora, e você vai ver se o nosso Deus, esse Deus poderoso que eu estou pregando, não vai fazer o milagre, não vai entregar na sua mão a vitória. Há pouco tempo nós fizemos uma visita à nossa irmã Rosângela, e nós chegamos lá para ungí-la. Porque ela disse para nós: estou com pneumonia. Então nós fomos lá na casa da nossa irmã Rosângela orar por ela. Chegamos lá, oramos, pastor, conversamos com ela. Ela ficou longe, assim, no cantinho, bem amuadinha, mal falava. Oramos e fomos embora. Uma semana depois, a Rosângela veio e falou: gente, não era pneumonia, era tuberculose. Ontem a Rosângela estava aqui, com um exame negativo, fruto de oração, fruto de pegar a sua enfermidade, de pegar a sua deficiência, de pegar o seu problema psicológico, de pegar a sua depressão, de pegar a sua falta de visão espiritual e subir no monte do Senhor e entregar a Ele, para que a vitória venha. Mas vamos voltar lá para Judas para nós encerrarmos. Judas traiu Jesus, mas ele era discípulo de Jesus. Ele conhecia Jesus, ele via as maravilhas de Jesus. Com certeza ele orava junto com Jesus. Mas um dia ele viu umas moedas de prata, eram só 30. Mas então ele olhou, gostou, aceitou o pagamento e ele traiu a Cristo. Vendeu o nosso Cristo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele percebeu que Cristo foi preso e que seria condenado, ele foi ao templo, pegou aquelas 30 moedas e jogou lá. E ele saiu e se enforcou. Judas estava tão cego espiritualmente que a cegueira de Judas o levou para a morte. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais, né, irmãos? Eu tenho certeza que se Judas tivesse esperado um pouquinho mais, quando Cristo ressuscitasse, com certeza ele receberia perdão e com certeza a salvação da sua alma. Mas o negócio foi tão terrível que Judas se enforcou. Perdeu a visão, perdeu o controle e perdeu a sua vida. A cegueira espiritual leva o homem à morte. E a preocupação aqui é que a cegueira espiritual apaga
tudo o que fora conquistado no começo, anteriormente. Judas pôde até ter sido um ótimo discípulo de Cristo, mas o que ele fez no final acabou com tudo o que ele havia feito no início, no começo. Ele terminou traindo sangue inocente. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluias. Glórias a Cristo. Aleluias. E Ele ressuscitou. E hoje Ele está no nosso meio. E Ele tem o poder de nos tocar. E nos fazer ver coisas lindas e inefáveis. Coisas gloriosas, coisas maravilhosas. Através da visão espiritual. O nosso Cristo venceu. Ressuscitou. E está aqui para te abençoar, para me abençoar, para tocar em seus olhos, para tocar nos meus olhos e nos dar a cura e nos abrir a nossa visão para as coisas celestiais, porque é estas que vão nos fazer andar, caminhar, reconhecer o caminho e chegar lá no nosso objetivo, que é a salvação das nossas vidas. Amém? Eu até trouxe uma história, eu vou terminar com ela, tá, pastor? De um alpinista, irmãos. É rapidinho, eu não vou nem ler. Eu trouxe uma história para terminarmos aqui. Existia um alpinista que ele subiu um monte muito alto e ele queria ser o primeirão. Então, o que ele fez? Vou na frente e vou subir. E foi indo. Estava a 100 metros e quando ele vai subindo, ele vai colocando umas estacas, né? Nas pedras, tal e tal, para depois voltar. Mas a 100 metros de altura, ele despencou e caiu. Olha o que a cegueira espiritual faz na vida de uma pessoa. Ele despencou e caiu. E ele ficou pendurado pela corda. E daí, naquele momento de aflição, ele se lembrou, tem Deus, eu vou orar. E ele foi e começou a orar, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, me salva, Senhor Deus. Senhor Deus, se Tu existe mesmo, olha a minha situação, eu sei que vão morrer. Mas, de repente, ele ouviu uma voz que falava para ele assim, corta a corda. Corta a corda. Mas ele não cortou. Ele se agarrou mais ainda à corda. E quando foi no outro dia, pela manhã, quando o resgate chegou, aquele homem estava morto, endurecido, a 2 metros de altura do chão. Olha o que a cegueira espiritual faz.
hoje, ontem, a família da Conceição, a família da Daiane, vamos orar. Família Daiane, coloca a Daiane na oração, nos grupos. A Daiane precisa da cura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pela família da Lígia, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela Juvelina. A Juvelina, sua filha Júlia. Vamos orar aqui também pela Júlia, a filha do Félix. Todas as pessoas que nos pedem oração. Vamos orar aqui pelo Marcelo, Lucas, Elias, Webster, Vinícius, Sidney, Ana Carolina, Roberto Sutério, Alexandra. Todos aqui, uns cura, outros libertação. Vamos orar aqui pelos nossos jovens, pela Priscila, pela Natália, e a família dela, a Maiara e o Anderson, o Douglas e a Larissa, o João Pedro, a Larissa e a Bela. Nós vamos orar pela Sônia e o Alexandre, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar aqui pela mãe da Berenice, a dona Alzira, a B, que nós chamamos com carinho. Ela trabalha com a minha mãe e a mãe dela se encontra muito instável, num momento muito triste. Nós vamos orar para que o Senhor cumpra a sua vontade. A diaconisa Naira aqui faz o pedido de oração para o Sérgio, que faz hemodiálise, está na fila do transplante e se encontra sem medicação. Senhor, vamos orar pelo Sérgio. O diácono Laércio pede oração por ele e a sua família, que eles estão voltando aí de viagem. E irmão Paulo, ele pede oração pela esposa, a Cecília. É a minha irmã. Está nos assistindo. Vamos orar pela Débora e pelo Ronaldo e o Mateus, que é o filho dela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Alguém tem mais um pedido de oração? Irmã Alice. Amém. Vamos orar. Diaconisa Eliane, depois o diácono Germano. Ronaldo. Mauro. O Mauro. Diácono Germano. Amém. Irmão Antônio Nilsen. Amém. Amém, glória a Deus. Todos de joelho. Não esqueçam também do Abraão e do Jairo. São irmãos do Isaac. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus de graça, de glória e de poder. Senhor, aqui nós estamos diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, diante do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos aqui todos esses pedidos, ó Pai. Pedidos de oração, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, pessoas, ó Senhor Deus, que pedem-nos, Pai, Senhor, oração, Senhor, entra com providência. Visita, Pai, as famílias. Visita, Senhor, entra com a Tua providência. Entra com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder. Senhor Deus, que esta palavra, Senhor Deus, invada, Senhor Deus, os corações. Senhor Deus, que as pessoas possam Te enxergar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Entra com a Tua grandeza, cura, Senhor, pedidos de cura,
Senhor, pessoas na fila do transplante, pessoas que precisam, Pai, Senhor, fazer a cirurgia, pessoas que precisam ser animadas, Senhor, pessoas que se encontram fracas fisicamente, Senhor, pessoas drogadas, com alcoolismo, Senhor, pessoas depressivas, trancadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com teu poder, entra com a tua glória, liberta as pessoas da fobia, Pai, liberta, Senhor, liberta da depressão, da síndrome do pânico, Senhor Deus da dúvida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera pelo teu poder, opera pela tua graça, pela tua glória, Senhor Deus, olha para os jovens, Pai, jovens que se encontram, Pai, Senhor, aprisionados nas drogas, Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, jovens que se encontram na bandidagem, Senhor, entra com teu poder, entra com a tua glória, Senhor, tem misericórdia, Pai, coloca o teu amor sobre eles, ó Pai, para que, Senhor, cessem as suas maldades, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com teu poder, entra com a tua glória, visita, Pai, as pessoas que estão, Senhor, internadas, visita o Cícero, visita a Alzira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com teu poder, visita, Pai, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, visita, Senhor, os nossos jovens, visita os filhos, visita as filhas, Pai, entra com teu poder, com a tua grandeza, com a tua glória, oh Jesus, aleluia, opera, Senhor, opera sobre as nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus Cristo, livra, Pai, Senhor Deus, Senhor, da fisiologia, Senhor, oh Senhor, entra com a tua grandeza, e cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Pai, Senhor Deus, cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cura, para a honra e para a glória do teu nome, porque tu és um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de glória, tu conheces a nossa estrutura, Pai, em nome de Jesus, tu conheces, Senhor, a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera pelo teu poder e pela tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai entrando com o teu poder, vai entrando com a tua graça, vai entrando com a tua glória, Senhor, visita, Senhor Deus, a todos aqui, Senhor Deus, que nos pediram essa oração, visita, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Sábado que vem nós vamos ter aqui o batismo, o irmão Isaac descerá as águas do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e também a nossa irmã Giovana também descerá as águas do Senhor, e Deus é poderoso. O batismo ele vai acontecer pela manhã, que nós conseguimos a igreja do Riacho Grande. Eu ia falar novamente Rio Grande da Serra. É Riacho Grande. A igreja de Riacho Grande, pela autorização dada pelo pastor Cícero, que é o pastor presidente da região paulistana, ele nos autorizou em fazer e usar a igreja e fazer o batismo de manhã, já que o culto deles é à tarde. Então nós vamos fazer o culto
de batismo pela manhã lá na igreja do Riacho Grande. A igreja de Riacho Grande, ela tem alguns adendos que nós temos que tomar cuidado. Lógico que não dará para toda a igreja aí. Lógico que a gente tem um problema também da balsa que se encontra lá. Mas tudo isso será muito pequeno em questão da felicidade de se ver alguém descendo as águas e aceitando ali publicamente de a morte totalmente, né, como diz Romanos, é a morte para uma nova vida. Uma nova vida em Cristo, uma nova vida caminhando, uma nova vida acreditando. É um ato público que revela isso, um novo nascimento. Amém? Então, durante o grupo, a gente vai estar, no grupo nós vamos estar combinando. Lógico que não darão todos para ir. Metade, a igreja nós não vamos fechar, possivelmente, mas ainda vai ser tratado isso, mas possivelmente, tá bom? Até estou adiantando a minha fala. Então, eu vou parar por aqui, porque a gente precisa decidir algumas coisas, tá bom? Mas eu quero que vocês estejam orando durante a semana, para que o Senhor, Ele faça o melhor. São 2 almas que irão descer as águas, que o Senhor vá livrando, livre dos acidentes, dos empecilhos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele seja glorificado. Eu quero te desejar uma boa noite de sono, que a irmã Eliane aqui tocou aqui, muita gente não dorme, então eu quero te desejar uma boa noite de sono, que o Senhor venha sobre ti e te dê a tranquilidade e a paz, e você durma mesmo, mas que você acorde amanhã para trabalhar, tá? Isso, tá bom? E agradecendo que você tem um emprego, sem moleza, sem mimimi, agradecendo porque Deus é bom, diaconisa. Deus é bom. Amém? Encurva a tua cabeça. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite.